Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Este é o canal da TV Damásio. Você sabe, é o seu canal do direito no YouTube. Uma grande alegria, satisfação em tê-lo aqui conosco mais uma vez neste projeto que nós temos aqui no canal da TV Damásio, que é o projeto de aulas especiais. Especiais, na verdade, muito por conta da sua presença, da sua participação. Exatamente aqui, nos prestigiando a cada dia, a cada momento, nos inúmeros vídeos, inúmeras aulas que nós temos aqui, né? E nós contamos sempre com professores, com profissionais da área jurídica, da área do direito, exatamente trazendo para você, né, o direito em profundidade, né, com conhecimento e experiência desses professores e profissionais, né, que passam por aqui nas aulas especiais. Agora, eu te pergunto, você que está nos assistindo, você já se inscreveu no canal da TV Damásio? Não se inscreveu? Ah, não, então vamos parar tudo, mano. Vamos parar. Eu vou dar um tempinho para você poder se inscrever, porque isso nos ajuda. Inscreva-se aí na sua tela, você está vendo, tem aí, inscreva-se. Inscreva-se, portanto, no canal da TV Damásio. E aí você já aproveita que está fazendo a sua inscrição, já clica ali no sininho para você ser notificado, ser avisado de todos os vídeos, todas as aulas aqui no canal da TV Damásio. Faça isso, porque isso nos ajuda bastante a propagarmos exatamente aqui os nossos vídeos, né, pela internet, pelo YouTube e assim por diante. E hoje nós vamos trabalhar um tema que é bem interessante, é importante para o acadêmico de direito, a acadêmica de direito, para o advogado, a advogada, para o operador do direito de modo geral, que é exatamente o tema sobre pesquisa de jurisprudência, a sua importância, a sua utilização. Para tanto, foi convidado, né, e está aqui conosco já, é o professor Alexander Mendes Zakimi, que sou eu mesmo. Muito bem, sou eu mesmo. Eu estou aqui hoje para falar exatamente para vocês sobre este tema, né, que é um tema que a gente entende que seja importante. Aí, uma coisa que eu posso dizer para vocês, esta temática, este tema, né, pesquisa de jurisprudência, o acadêmico, a acadêmica de direito realiza pesquisa desde a época da faculdade. Depois, lógico, com o passar do tempo na graduação, vai aprimorando, né? Vai trazendo, portanto, novos ares a esta pesquisa, tornando-a ainda melhor. E depois, sendo a faculdade, e exemplo, na advocacia, o advogado ou advogada, né, acaba utilizando, né, a jurisprudência no dia a dia da profissão. Isso acaba sendo aí muito importante. E eu quero trazer, então, para vocês esta temática, né, sobre pesquisa de jurisprudência. Eu só não estou com o meu passador, de slides aqui, né, que já vai ser instalado para poder exatamente colocar para vocês. Eu trouxe aí alguns slides, algumas coisas para o nosso desenvolvimento, né, para a nossa verificação. E aí, posso dizer para vocês, jurisprudência. A primeira coisa que nós verificamos com relação à questão da jurisprudência, o que é jurisprudência? Né? Você já ouviu falar sobre esta palavra, né? E não só no curso de Direito, tenho certeza, nós temos ali, portanto, jurisprudência como fonte formal, olha aqui o slide, como fonte formal do direito, a jurisprudência. O termo jurisprudência vem do latim, jus, justo, e prudentia, quer dizer exatamente prudência. É o termo jurídico que designa um conjunto de decisões proferidas pelos tribunais. Sempre quando nós falarmos de jurisprudência, nós vamos estar nos referindo exatamente a este conjunto de decisões, judiciais proferidas por determinado tribunal. Isso é importante você frisar, você ter, portanto, em mente. Sempre quando ouvir falar em jurisprudência, não está sendo uma referência a um único acórdão, a uma única decisão judicial. Mas também, pode me trazer aqui, tranquilo, ótimo, obrigado. Mas também há um conjunto importante, não é uma única decisão, um único julgado, mas sim, portanto, um conjunto de decisões judiciais. Quando ouvirem falar de jurisprudência, então já sabem,
Esta palavra denomina, portanto, um conjunto de decisões judiciais proferidas por determinado tribunal, relacionado, portanto, a um caso, a casos concretos, análogos, próximos, parecidos, exatamente isso. Então, quando você ouvir, só para nós finalizarmos esta passagem, quando você ouvir, a jurisprudência vai estar se referindo, portanto, a um conjunto de decisões proferidas por um determinado tribunal que julgam uma determinada situação concreta, da mesma forma naqueles julgados. Está aqui, conjunto de decisões proferidas por determinado tribunal que julgam casos concretos análogos da mesma forma. Conjunto, portanto, de decisões. E a jurisprudência não é somente acórdão, ou não são somente, portanto, acórdãos. A jurisprudência pode ter a sua formação, portanto, em razão de sentenças. As sentenças também formam, por sua vez, aí, jurisprudência. Muitas vezes, o advogado, a advogada, até o estudante de direito, não se atenta para este detalhe, para essa situação. Em muitas circunstâncias, nós não temos ainda sedimentado nos tribunais posicionamento acerca, portanto, da interpretação do direito a uma situação concreta. Mas nós temos já inúmeras sentenças, decisões proferidas, portanto, em primeiro grau de jurisdição, que retratam exatamente o entendimento, a interpretação, portanto, ainda que monocrática, que é a interpretação do juiz, da juíza, a interpretação, portanto, à luz do direito sobre aquela situação concreta. Então veja, a jurisprudência não é somente ali um conjunto de acordos, mas é na verdade um conjunto de decisões judiciais e, portanto, nós temos aí também as próprias sentenças que também são formadoras aí da jurisprudência. Exatamente isso. A classificação da jurisprudência. E muitos autores classificam, na verdade, de algumas formas. Eu trago uma classificação um pouco mais tradicional, uma classificação, portanto, em que vocês encontram em vários manuais, em vários livros aí, esta classificação. A classificação da jurisprudência como sendo uma classificação jurisprudência secundum legem, contra legem e também praeter legem. Nós vamos só trazer aqui esta circunstância para que vocês possam compreender. A primeira delas está aqui já conosco, é a jurisprudência contra legem. A jurisprudência contra legem é aquela, portanto, em que a decisão judicial ela é contrária ao texto expresso em lei. Então, coloquei ali, denomina-se, portanto, jurisprudência contra a legem, aquela decisão, portanto, contrária ao texto expresso em lei. E uma coisa importante para poder ressaltar, algumas leis, não importa se são leis municipais, estaduais, federais, não importa, mas algumas leis, muitas vezes, aprovadas, na sua Câmara Legislativa, portanto, quer seja a Câmara Municipal, as Assembleias Legislativas de cada estado ou no próprio Congresso Nacional, e sancionadas pela autoridade competente, seja o prefeito, o governador ou o presidente da República, em alguma dessas situações, acaba existindo ali uma lei, ou uma norma, portanto, ali, disposta na lei como um todo, um artigo, vamos pensar assim, um artigo desta lei, que é um artigo, na verdade, entre aspas, absurdo. É um artigo, na verdade, totalmente desconforme com o direito, mas está lá, virou lei, é lei, portanto, aquele artigo está ali. À medida em que nós temos, portanto, decisões judiciais, interpretando, portanto, a lei e aplicando-a ao caso concreto, à medida em que o juiz, portanto, decide de forma contrária à lei e justifica a razão pela qual decide desta forma, nós temos, portanto, no conjunto destas decisões judiciais que, interpretando a lei, decidem, portanto, de forma contrária a ela, nós temos, portanto, ali jurisprudência contra legem. Difícil
desta ocorrência, mas ela pode se dar. Isso acontece com leis, portanto, absurdas, leis, portanto, anacrônicas, né, que não têm o menor sentido, né, que violam até, podem violar princípios constitucionais, enfim, dentro desta perspectiva, né, enquanto esta lei ou este artigo, enfim, não é revogado ou não é declarado inconstitucional, exemplo só, né, nós temos aí, portanto, estas decisões que ao julgar determinado caso concreto, né, acabam julgando, proferindo decisão contrária exatamente ao mandamento legal. Conjunto destas decisões formam, portanto, jurisprudência contra legem. É possível? Sim, é possível e merece, portanto, ali dentro da nossa classificação da jurisprudência contra legem. Mas nós também temos aí a jurisprudência secundum legem. A jurisprudência secundum legem, como o próprio nome já diz, o termo, né, em latim já nos transporta para essa situação. Neste caso, nesta situação, a jurisprudência secundum legem é aquela jurisprudência, portanto, em que a decisão judicial está em conformidade com a legislação vigente. Jurisprudência secundum legem, por sua vez, conjunto de decisões judiciais em que, portanto, estas decisões estão de acordo com a lei vigente. Jurisprudência secundum legem, de acordo com a lei. E vejam, senhores, a grande maioria, a esmagadora maioria da jurisprudência que é encontrada, portanto, dentro da classificação, nós temos como percentual, por sua vez, de jurisprudência encontrada, a jurisprudência secundum legem, ou seja, é a jurisprudência segundo a lei. A interpretação, portanto, do magistrado, né, aplicando a lei ao caso concreto, né, é uma interpretação, portanto, esta decisão, ela vai de acordo, vai em consonância, portanto, com a legislação. O julgador vai verificar o alcance, a aplicação daquela lei naquela situação concreta que existe ali, que ele tem a necessidade, a obrigação, portanto, de decidir, né? Então, é a jurisprudência secundum legem, no qual, portanto, na decisão não se contraria, não é contrário ao texto vigente em lei. É de acordo com a lei. Somente transporta e traz ali o alcance, a aplicação, portanto, daquela lei naquele caso concreto. Esta decisão, portanto, em conjunto com outras, né, nós temos ali jurisprudência. Exatamente esta situação. E, por fim, dentro aí da classificação, me permitam colocar ali a jurisprudência praeter legem. Jurisprudência praeter legem, pode olhar na tela, denomina-se praeter legem a decisão judicial que o juiz profere na ausência de norma incidente ao caso. Utiliza analogia, o costume, os princípios gerais de direito, a equidade e assim por diante. Nós temos aí a jurisprudência praeter legem. A jurisprudência praeter legem, o julgador, portanto, o julgador não encontra dispositivo legal que possa aplicá-lo na situação concreta, interpretá-lo, portanto, e aplicá-lo na situação concreta. Neste caso, o julgador não está isento, né? não está desculpado, não existe ali a possibilidade de, eu vou deixar de julgar, vou deixar de proferir uma decisão, porque não tem lei que venha reger aí este caso, esta situação, que possa ser trazido para essa situação, aplicado neste caso concreto. Eu não vou julgar. Pode o julgador, portanto, se eximir, né, de proferir uma decisão, seja ela qual for, no caso concreto que lhe é apresentado, em razão de que não existe lei para ser aplicado, não pode se eximir. O julgador não tem esta possibilidade. Exatamente isso. Não tem. E aí, neste caso, nesta situação, o que vai fazer, portanto, o julgador? Ele vai buscar exatamente
Exatamente como foi colocado ali. Ele vai buscar na analogia, trazer uma outra lei que possa, de forma, por analogia, por proximidade, por semelhança àquela situação concreta, busca uma outra lei que possa ser aplicado. Porque ele não encontrou lei especificamente para aquela situação concreta. Ele pode utilizar-se, por sua vez, da analogia, trazendo uma outra lei para aplicar exatamente naquela situação concreta. Né? Nós já tivemos, historicamente, várias situações nas quais, em que existiu esta aplicação. E eu vou citar aqui um exemplo muito antigo. Né? Exemplo antigo. Nós não tínhamos no país, isso lá atrás, nós não tínhamos no país uma lei que trabalhava ali os contratos de franchising, né, ou contratos de franquia. Né, uma lei específica que trabalhasse exatamente esta espécie contratual. Nós não tínhamos. Então, o que o legislador fazia? Buscava, portanto, ali, o que o julgador fazia? Buscava, portanto, outras leis que pudessem ser aplicadas, né, naquela situação concreta, que chegou ali a ser judicializada, portanto. Então, o caso concreto que versava sobre matéria, sobre objeto, portanto, do contrato de franchising ou contrato de franquia, o julgador buscava, portanto, em outras leis, né, a possibilidade da sua aplicação àquela situação concreta. Aí depois surge lei específica e trabalhava exatamente esta perspectiva, né, do contrato de franchise. Compreende, então, esta situação? Trabalha-se, portanto, a analogia. Aí vocês perguntam, mas a jurisprudência preter lege, então, sim, a jurisprudência preter lege é o conjunto de decisões judiciais que surgem, portanto, ali da interpretação do magistrado, a situação concreta, trazendo o quê? Leis outras, e não aquela que poderia ser específica, porque não existe. É exatamente isso. Na falta de um mandamento legal, na falta de uma norma, portanto, legal, específica a ser interpretada e aplicada ao caso concreto, o julgador utiliza-se, portanto, da analogia para integrar, é uma forma, portanto, de integração legislativa. Nós temos ali uma lacuna, nós temos ali um buraco, exatamente, no ordenamento que não tem uma lei específica que trate aquela situação concreta. Então, o julgador trabalha, portanto, de modo a integrar ali aquilo que está faltando através ali da analogia. Se não bastasse a analogia, nós temos ali também o próprio costume, os princípios gerais de direito, a equidade. Discussão, eu sei, com relação à equidade, se pode ou não ser utilizada como forma de integração da norma jurídica. Eu sei que tem uma discussão com relação a isso, não vamos nos ater aí a esse detalhe neste momento, mas nós temos aí esta perspectiva só para compreensão da jurisprudência preter legem. Se escreve assim, se escreve assim, praeter, mas a leitura no latim, portanto, o A e o E contrai com som de E, por isso que fica preter legem. Exatamente isso. Qual a importância da jurisprudência? A importância da jurisprudência está aqui. Tem um importante papel social, ela representa a interpretação dada pelos juízes para as leis, e, portanto, a aplicação destas leis aos casos concretos. Que é exatamente isso que nós temos falado, né, até agora e sempre. O juiz ele busca, portanto, aí a lei e a aplica à situação concreta. O juiz interpreta, portanto, as leis e aplica a lei à situação concreta. E com isso surge, portanto, nós temos ali a decisão judicial. Conjunto destas decisões que julgam, portanto, casos concretos análogos, da mesma forma, nós temos ali, portanto, jurisprudência. Exatamente isso. E a jurisprudência formada em determinado tribunal pode ser diferente da jurisprudência, portanto, de um outro tribunal, e assim por diante. Assim como também a jurisprudência formada por um tribunal de uma outra instância acaba
e podendo ser diferente daquela jurisprudência que foi formada num tribunal de instância inferior. Muitas vezes, a jurisprudência que aqui existe sobre determinado ponto no Tribunal de Justiça de São Paulo é diferente do entendimento firmado jurisprudencialmente no Superior Tribunal de Justiça, no STJ. Pode ser, portanto, aí exatamente desta forma. Nos tribunais, muitas vezes, nós temos ali o que nós chamamos, portanto, de jurisprudência majoritária ou jurisprudência minoritária. É possível. O advogado ou a advogada que está nos assistindo, né, busca, na verdade, né, para levar como tese jurídica, né, para sua petição, para seu recurso, enfim, busca ali aquilo que é majoritário, portanto, de entendimento dentro do tribunal. Ou seja, aquilo ou aquelas decisões ou a própria jurisprudência que percentualmente é maior do que aquele entendimento contrário que se vê como minoritário, como menor. Ou seja, nós temos uma grande quantidade de julgados de casos concretos análogos próximos que julgam, portanto, da mesma forma, grande quantidade. É a jurisprudência, portanto, majoritária, né? E aí, aqueles julgamentos ou julgados que dão entendimento diferente a estes mesmos casos concretos, né? Do entendimento diverso, diferente, por serem poucos, né? Fazem parte ali da jurisprudência minoritária. É exatamente isso. E aqui, mais uma vez, aqui na nossa tela, sem contar que a jurisprudência também auxilia e muito na solução das lacunas do direito, o que nós falamos que é a jurisprudência praeter legem. Último ponto aqui deste slide, vocês verificam na tela, de modo geral, podemos dizer que a jurisprudência determina para onde caminha o direito. Exatamente isso. A jurisprudência, ela acaba, portanto, sendo um fator importantíssimo, determinante ali, por onde o direito vai caminhar. Onde o direito vai caminhar. Olha só que interessante. Por quê? A interpretação que nós podemos ter com relação a uma lei qualquer, a um artigo qualquer, hoje, pode ser uma. E ela é uma, desta forma, em razão do momento social que vivemos, em razão do olhar que nós temos para aquela situação, para aquele direito ali invocado, para aquele direito ali tratado. Então, a interpretação dada a um determinado dispositivo legal, hoje, pode ser uma, em razão de diversos fatores que nós vivemos em sociedade. Com o passar do tempo, 5, 10, 15 anos, se você observar o mesmo artigo, muitas vezes a interpretação dele, lá adiante, 10, 15 anos depois, será outra. Por quê? Porque os elementos, os fatores que são utilizados para a interpretação do direito trazido naquele dispositivo legal é uma. Neste momento, lá adiante, 10, 15 anos, aquilo que se vive, portanto, em sociedade, os fatores, portanto, né, que se realizam, são totalmente diferentes, levando, na verdade, a interpretação do direito daquele dispositivo de uma outra forma, para uma outra vertente, para um outro prisma. Notem só que interessante. Por isso que nós dizemos exatamente que a jurisprudência, ela aponta o caminho do direito. Exatamente isso. A interpretação numa determinada época de um artigo de lei pode ser uma. Passado o tempo, a interpretação com relação àquele mesmo artigo de lei pode ser completamente diferente. Ou mais extensivo, maior, com outras nuances, outros detalhes, outras características, outros pré-requisitos, enfim. Note que o estudante do direito, né, aquele operador, que seja o próprio acadêmico, o advogado, os operadores do direito de modo geral, tem que estar atentos exatamente a esta evolução, a este amadurecimento jurisprudencial que se dá ao longo do tempo, muitas vezes dentro do mesmo artigo, da mesma
lei exatamente isso. E você deve estar se perguntando, mas tem mais coisas que trazem a importância? Sim, aqui, em princípio, o direito criado pela jurisprudência tem a sua obrigatoriedade restrita ao caso em que proferida a decisão, mas também serve como parâmetro para outros julgamentos envolvendo questões iguais ou semelhantes. Exatamente isso. E aí vejam só, quando nós temos ali um determinado julgamento, o julgador, o juiz, ou o desembargador, o ministro, aplicou, portanto, a lei, interpretou a lei, aplicando-a àquele caso concreto. Dentro desta perspectiva, num primeiro momento, vale, portanto, para aquela situação específica e concreta. Lógico que em outras situações, tendo a mesma situação, tendo o mesmo caso, a mesma circunstância, com outras partes, esta decisão que foi proferida aqui é levada exatamente para lá, pelo advogado que aponta, olha só, excelência, na ação tal houve decisão desta forma, dessa natureza, que pode ser trazida para cá, para este caso, porque é análogo àquele que eu busquei a decisão, e que tem outros casos também análogos, e que eu estou trazendo a decisão, e que portanto, digo para vocês, neste caso concreto aqui, tem que ter também esse mesmo deslinde, esta mesma decisão. Importante é a própria utilização da jurisprudência. Olha só que interessante, né, esta situação, ou seja, a princípio, o juiz interpreta, portanto, a lei, aplica aquela situação concreta, e aquela decisão vale, portanto, para aquele caso, mas serve, portanto, de suporte para ser levado em conjunto com outras decisões também, como jurisprudência, né, para outros casos que ainda estão pendentes de decisão de julgamento. Exatamente isso. Voltando para a nossa tela, vejam, a jurisprudência também exerce o importante papel de atualizar as disposições legais, tornando-as compatíveis com a evolução social. Fiz questão de trazer aqui este apontamento, né, que está lá no livro Lições Preliminares de Direito, do ilustre e saudoso professor Miguel Reale, editado lá pela editora Saraiva, uma obra clássica, uma obra tradicional, leitura mais que obrigatória de todos vocês que estão nos assistindo. As Lições Preliminares de Direito do professor, né, Miguel Reale, editora Saraiva, traz exatamente este apontamento do professor Miguel Reale que eu quis trazer aqui para cada um, né, para cada um de vocês. Continuando, agora, mais ainda, e para finalizar a questão da importância, nossa querida doutrinadora, professora Maria Helena Diniz, professora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, na sua obra Compêndio de Introdução à Ciência do Direito, também pela editora Saraiva, nos traz este importante apontamento que eu quero ler aqui para vocês. Registre-se que os tribunais aprovam súmulas, enunciados, de forma resumida, o entendimento já firmado sobre certas matérias, após terem sido objeto de decisões reiteradas no mesmo sentido. As súmulas proporcionam maior estabilidade à jurisprudência, constituindo forma de expressão jurídica. A professora Maria Helena Diniz, repito, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, né, professora no curso de graduação, nos cursos de pós-graduação, né, tanto lato sensu quanto estrito sensu. Nossa querida professora Maria Helena Diniz trabalha exatamente esta perspectiva. Quando existe um amadurecimento maior da jurisprudência num determinado tribunal, quando existe praticamente uma uniformidade de julgamentos, no mesmo sentido daqueles casos análogos, quando existe esta uniformidade de julgamentos, no mesmo sentido, portanto, nós temos ali este amadurecimento da jurisprudência, transformando-se, portanto, ali em súmula. A súmula
A súmula que é tratada, trazida, portanto, de forma resumida, sobre aquele ponto do direito, quer seja do direito material, processual, né? Mas a súmula, portanto, que traz um resumo, uma síntese do entendimento do tribunal a respeito de determinada situação. Este é o papel, portanto, da súmula. Quando existe esta uniformidade, passa por um procedimento interno em cada tribunal e aquele entendimento jurisprudencial uniformizado, né? Portanto, como súmula. Cada tribunal tem lá a sua denominação, tem tribunais que utilizam, portanto, lá enunciados, enfim, mas o termo mais comum de todos é exatamente a questão aí da súmula, é exatamente isso. E por falar em súmula, nós temos também o que? A chamada súmula vinculante. São lá as do Supremo Tribunal Federal, com previsão constitucional no artigo 103, né? Regulamentado, portanto, aí, né? É regulamentada a súmula vinculante, né? por lei. Neste caso, súmulas vinculantes, além de normalmente se apresentarem sob a forma de disposições genéricas e abstratas, apresentam um caráter nitidamente obrigatório. Coloquei ali, citei um artigo do professor Gustavo Felipe Barbosa Garcia, né, sobre o papel da jurisprudência, que precisa ser um debate aí científico, um debate jurídico, portanto, lá na Conjur, esse importante artigo. Então, notem que a súmula vinculante, lá editada pelo Supremo Tribunal Federal, tem este nome, porque aquele entendimento disposto na súmula sobre determinada matéria jurídica, determinada matéria do direito, quer seja processual ou direito material, aquele entendimento, portanto, que está ali sumulado, ele vincula, por isso que tem o nome, vinculante, né? Ele vincula, tem caráter de ser obrigatório, né? Obrigatória a sua aplicação pelas instâncias inferiores. É exatamente isso. Por isso que é chamada súmula vinculante, porque justamente vincula, obriga, né? Obriga que os tribunais inferiores acabem julgando, decidindo de acordo com esta súmula. Por isso nós temos aí o nome súmula vinculante. Não vou me estender aqui na discussão, desde sempre uma discussão com relação à súmula vinculante, porque ela limita, ela parametriza muito, né, a atuação jurisdicional, a atuação, portanto, do julgador, né, quer seja, portanto, um desembargador, um juiz de direito, ela limita, portanto, porque eles têm que se pautar naquela situação concreta, naquilo que diz a súmula para aquilo. Exatamente isso, né? Então, não vou aqui discutir longamente, porque esta é uma circunstância já sempre muito debatida, porque tira uma certa, entre aspas, uma certa autonomia, né, uma certa possibilidade, né, dos julgadores em instâncias inferiores, exatamente isso. E também a súmula vinculante, ela acaba, por sua vez, a súmula vinculante, limitando, ela acaba restringindo segmento, portanto, de recursos, ou até, né, a apresentação, interposição de recursos, né? Não poderá haver interposição de recurso cuja decisão esteja de acordo com súmula vinculante lá do Supremo Tribunal Federal. Então, ela limita, né, a atividade recursal, né, quando nós trabalharmos uma perspectiva de que a decisão proferida tenha sido tomada em razão de uma súmula vinculante. Essa também é uma outra discussão que nós podemos ter adiante. Mas somente sobre esta temática, é a circunstância de súmula vinculante, editada aí pelo Supremo, né, Tribunal Federal, regulamentada, por sua vez, né, por lei, tem a ideia, a perspectiva de tornar obrigatório o julgamento, as decisões em instâncias inferiores de acordo com ela, né? Então, hoje, aqui, nós estamos trabalhando a questão da jurisprudência, né?
a sua importância, a sua utilização. E você deve estar nos perguntando, mas, professor Zacchini, vai ter demonstração aqui de como fazer a pesquisa hoje, neste vídeo, que é um vídeo introdutório, na verdade, sobre o tema. Nós não vamos desenvolver propriamente como realizar a pesquisa, né? Isso nós vamos deixar para uma outra aula, né? um outro vídeo. Hoje estamos trabalhando o quê? A importância da jurisprudência, né? Conceitualmente, a sua classificação, a sua importância e a sua utilização, como nós vamos passar a trabalhar a partir de agora. Utilização da jurisprudência. Coloquei aqui, pesquisa diária para melhor compreensão do direito. Muitas vezes você que está nos vendo, está nos assistindo, pode pensar, eu consigo compreender melhor o direito a partir da jurisprudência? Sim, você pode, você consegue ter uma compreensão melhor do direito fazendo uma pesquisa jurisprudencial. Para o acadêmico de direito, o professor cita, né, em sala de aula, né, algum conceito, quer seja, portanto, do direito material ou do direito processual, cita ali algum conceito, e dentro desta perspectiva do conceito citado, você vai fazer uma pesquisa. Como que os tribunais estão interpretando aquele ponto do direito? Como está sendo aplicada a lei? Em quais casos concretos a lei está sendo aplicada? E, portanto, melhor aí, qual a decisão? Qual o resultado desta interpretação da lei e a sua aplicação àquele caso concreto? Você vai pesquisar jurisprudência a este respeito, que serve, portanto, para você ter uma compreensão maior, uma compreensão mais elástica, né, de como o direito está sendo aplicado à situação concreta, né, através de uma pesquisa jurisprudencial. Também, pesquisa para compreender melhor um determinado caso concreto, quer seja para a propositura de uma ação judicial, ou até para a defesa deste caso, no caso do próprio advogada, enfim, propositura da ação judicial. O advogado, a advogada, que promove, portanto, aí a ação judicial, o defensor público, né? O advogado da União, importa, o procurador do Estado, até mesmo o Ministério Público, quando promove as suas demandas, verificam e analisam, portanto, a jurisprudência, para poder ver como está sendo enfrentado o direito, como está sendo decididas aquelas questões. O operador, portanto, do direito utiliza da jurisprudência, quer seja para a sua petição inicial, eu sei que menos na petição inicial, não tanto assim, mas também utiliza. Vamos só pensar, exemplo, na área tributária, em que se busca exatamente um entendimento diferente para o tributo, um tributo qualquer. Você traz ali, portanto, na sua petição inicial, jurisprudência, entendimento jurisprudencial ali, portanto, que já retrata, de uma forma positiva, aquilo que você pretende naquela ação judicial. Isso auxilia, portanto, o próprio julgador, no momento de decidir acerca de uma liminar, se será ou não concedida, deferida, né? Então, na própria petição inicial, embora em algumas circunstâncias, não há que se dizer, não há que se falar em jurisprudência. Exemplo, numa ação simples, numa ação de despejo por falta de pagamento, eu não vejo necessidade de citação jurisprudencial. Numa ação de cobrança de mensalidade escolar, exemplo, não há necessidade
de se colocar ali jurisprudência. Mas em algumas circunstâncias, até mesmo na petição inicial, pode justificar. Dei o exemplo aqui naquela circunstância de caráter tributário. Nós temos outros exemplos que podem ser trazidos, né? Na seara trabalhista, também na petição inicial, pode ser útil, né? Na seara criminal, também, enfim. Nós temos outros exemplos, mas em circunstâncias mais simples, pode até não justificar a citação, né, ali jurisprudencial. Mas e nós temos também a utilização na própria contestação, na reconvenção. Coloquei aqui para todos os senhores, na contestação, na reconvenção. Enfim, estou falando aqui na seara civil, portanto, no processo civil, contestação, reconvenção, pode ser trazida aí, né, isso em maior incidência, percentualmente mais, pode ser trazido, portanto, a jurisprudência. Recursos de modo geral, nos recursos, e aí a utilização, portanto, da jurisprudência ocorre de forma muito mais incisiva, larga, portanto, a utilização de jurisprudência, quer seja no agravo de exemplo, no agravo de instrumento, né, a utilização ali, né, da jurisprudência para demonstrar, na verdade, que existem decisões proferidas em casos concretos análogos àquele seu, que são totalmente diferentes da decisão proferida em primeiro grau por aquele julgador. Então você trabalha e traz exatamente a jurisprudência para que o tribunal possa verificar. Olha, desembargador, olha aqui a quantidade, portanto, de julgados que nós temos, de forma totalmente contrária à decisão proferida em primeiro grau. E é isto aqui, a decisão própria desses julgados aqui nessa jurisprudência, na jurisprudência citada, é isso que nós buscamos, portanto, por via recursal. Que Vossa Excelência tenha um entendimento exatamente tal qual tiveram entendimento os embargadores que proferiram esses julgamentos, estas decisões, estes acórdãos. Então, veja, esta é uma circunstância, portanto, né, importante a citação jurisprudencial, sua utilização é muito importante em outros recursos também. No recurso de apelação, você vai colocar lá no seu recurso de apelação para buscar um novo entendimento, um outro entendimento no tribunal, diferente do entendimento que teve o juízo monocrático lá. Então você vai fazer citação, né, jurisprudencial, vai citar ali vários acórdãos, né, relacionados a cada um dos pontos da sentença que você quer, né, que seja modificado, mudado. Então você vai fazer lá a citação jurisprudencial. Da mesma forma, né, quando nós estivermos em sede de recursos aos tribunais superiores, recurso especial para o STJ, recurso extraordinário, né, para o STF, estou falando, portanto, ali, né, da área civil, né, nós temos aí esta perspectiva, vai fazer grande utilização aí da jurisprudência. E a utilização da jurisprudência também para elaboração de pareceres para clientes. Muitas vezes o cliente ele vem no escritório, ele efetua, portanto, né, o pagamento pela consulta, ele quer ali não só a consulta em si, mas ele busca, e muitas vezes acontece, um parecer escrito, assinado, daquele profissional que está prestando esta consulta, busca ali um parecer escrito e assinado para que ele possa ter em mãos ali o entendimento daquele profissional acerca do problema que ele trouxe. E o profissional, né, o advogado, neste caso que eu estou citando, elabora, portanto, um parecer, assina, portanto, e traz ali o que? Jurisprudência. Muitas vezes, neste parecer. Não que seja obrigatório, e não é, mas pode trazer aí também jurisprudência nesse seu parecer.
né, para poder entregar, fornecer ao cliente. Outra situação está na tela aqui, olha lá. Elaboração de memoriais a serem encaminhados aos desembargadores e ministros. Neste caso, nessa situação, na elaboração destes memoriais, você vai colocar, portanto, ali também jurisprudência. Ah, mas será que justifica? Justifica. Será que tem importância? Tem importância. Mas eu já não... O pessoal me pergunta, mas doutor Joaquim, eu já coloquei lá no recurso. Ok, colocou. Mas veja só, muitas vezes você ao elaborar, portanto, e acabar interpondo o recurso de apelação, você trouxe no recurso de apelação, colocou ali no recurso de apelação, alguns julgados, trouxe jurisprudência, entendimento, portanto, diverso daquele que teve o juízo monocrático, entendimento esse na jurisprudência que você quer que o tribunal tenha a respeito da situação concreta que você está levando, a respeito, portanto, ali para modificar, mudar a decisão, sentença proferida em primeiro grau. Só que muitas vezes, sendo este recurso de apelação o primeiro recurso interposto naquela ação judicial, vai haver, portanto, um sorteio no tribunal. Qual Câmara o seu recurso será julgado? Caso será apreciado, o recurso será julgado. Qual Câmara? E muitas vezes, aí é importante lhe dizer, muitas vezes você não sabe qual será a Câmara, portanto que o seu recurso será distribuído. Saberá depois, quando for encaminhado ao tribunal. No teu recurso de apelação, você juntou ali, você colocou no recurso de apelação jurisprudência que você encontrou. Ah, coloquei jurisprudência do próprio tribunal. Ok, tá bom, colocou ali. Quando o recurso é encaminhado, portanto, ao tribunal, conhecido, recebido, etc., ok? Te dá a oportunidade a elaboração dos memoriais. Nestes memoriais, tecnicamente, você vai, lógico, reforçar os principais pontos do teu recurso, mas, mais que isso, você vai trazer, portanto, neste caso, jurisprudência da própria Câmara ao qual o seu recurso foi distribuído. Buscando ali, portanto, acórdãos em que o relator seja o mesmo relator do teu recurso. Trazendo jurisprudência também de outros julgados da mesma Câmara, dos outros desembargadores daquela Câmara. Veja, você, na verdade, você acaba apontando ali de que é tão certa, tão correta a tese que você está trazendo no teu recurso de apelação, você merece tanto, portanto, a modificação, a alteração lá daquela sentença, que o próprio tribunal, naquela Câmara específica onde o teu recurso era julgado, já tem decidido da mesma forma que você colocou na apelação. Senhores, isso é técnica. Exatamente isso. E os memoriais se prestam também a esta situação, dentro desta perspectiva. Né? Então, nos memoriais, você também vai trazer lá, né, por sua vez, jurisprudência. E eu vou dizer para vocês, com tranquilidade, façam isso, que tem chance de dar certo. As chances aumentam. Né? Exatamente esta situação. Também, lógico, né, você terá a oportunidade lá no julgamento do teu recurso de apelação de realizar a sua sustentação oral. Né? E que também tem a sua importância, não é temática, né, da nossa aula de hoje, mas a sustentação oral também tem uma técnica de preparação, né, de realização da própria sustentação e assim por diante. Vamos trabalhar isso, quem sabe, adiante numa outra aula, mas também esse tema você também deve ter aí, né, com muito cuidado, anota aí, que é um tema que você também tem que estudar, que é sustentação oral, né, nos tribunais. Tem sentido,
tem importância e pode ser determinante exatamente no julgamento do teu recurso ou da ação em si. Enfim, é muito, muito importante também a sustentação oral. Elaboração de artigos jurídicos, monografias, demais trabalhos científicos. A pesquisa de jurisprudência se presta exatamente, e também dentro desta situação, para isso. Para ilustrar, né, aquela situação concreta, o tema que você está trazendo, né, no seu artigo científico, né, na monografia, no caso lá da sua monografia, para a conclusão do curso, né, de graduação, né, ou da pós-graduação lato sensu, uma especialização, ou para a sua dissertação de mestrado, para a sua tese de doutorado. A jurisprudência aí acaba sendo também muito utilizada, útil, importante, porque ela reafirma, ela consolida o entendimento que você está tendo com relação a determinado ponto jurídico, quer seja do direito material, né, do direito processual, ou dos dois trabalhados ali naquela questão. Ok? Senhores, eu trago aqui o último slide com os meus contatos apenas para aqueles que quiserem, né? Podem encaminhar mensagens, fiquem absolutamente tranquilos, eu respondo todas as mensagens aí encaminhadas, procuro responder e com brevidade, fiquem aí à vontade. E hoje, como nós falávamos, né, e falamos agora há pouco, enfim, nós não trabalhamos especificamente a realização da pesquisa. Como realizar pesquisa, porque não ia dar tempo, né, nesta aula, neste vídeo, mas você vai encontrar uma outra aula aí, né, no canal da TV Damásio, no YouTube, uma outra aula especial, né, ou especialmente trazida exatamente com esta vertente, com essa situação, como fazer a pesquisa, e aí nós vamos trabalhar e trazer, né, o site para poder realizar a pesquisa, como que ela é feita, como você refina, como você afunila, portanto, ali a sua pesquisa, né? E aí, como você busca, quer seja no site do Tribunal de Justiça de São Paulo, ou no site do STJ, né? Ou em sites mais gerais que trazem vários tribunais. Estamos trabalhando isso numa outra aula, no outro vídeo, ok? E agora, lembrando mais uma vez para você, se você não se inscreveu ainda no canal, inscreva-se no canal da TV Damásio. É uma grande alegria, uma satisfação ter aí a sua inscrição no canal da TV Damásio. E eu quero agradecer, de modo muito particular hoje, todos os nossos colaboradores aqui dos estúdios da TV Damásio, de modo geral, mas quero fazê-lo nas pessoas, das que estão aqui conosco, das pessoas que estão aqui conosco hoje nos ajudando, né? A Elisângela, que está aqui, a Daniele, que está aqui também nos ajudando, né? O Lindenberg, que está aqui, né, nos ajudando também, o Berg está aqui, né, o Douglas, a Rebeca, todos os demais profissionais que estão nos auxiliando aqui no canal da TV Damásio, né, nos estúdios da TV Damásio, e eu sempre faço isso quando tem câmeras aqui assim, eu tiro sempre uma foto, eu quebro o protocolo, né, eu tiro sempre uma foto, né, aqui ó, eu viro para cá assim, uma foto com a Daniele, aqui uma foto aqui, ó, uma foto com a Elisângela, o Lindy, ou o Berg, como quiserem chamar, está ao fundo, ó lá, estou tirando aqui também, né? O Douglas, a Rebeca, enfim, estão lá dentro, né? Estão lá dentro dos estúdios. Também os nossos agradecimentos, né? A nossa alegria e a nossa satisfação em tê-los sempre conosco. Notem, hoje foi uma aula, portanto, para trabalhar a pesquisa de jurisprudência, né? A sua importância, a sua utilização. No outro vídeo, nós vamos explorar especificamente como se faz, como realiza a pesquisa jurisprudencial. E eu aguardo, portanto, né, com muita alegria, vou aguardar a sua presença lá naquele outro vídeo, naquela outra aula também. Um grande abraço a todos vocês e até uma próxima oportunidade. Até mais.